Olá pessoal, Bruno Alves aqui e eu vou mostrar para vocês esse experimento que ficou fantástico, cara. E assim, eu quero dizer para vocês que quando eu comecei, né, a falar da ideia da Terra plana e a questionar alguns dogmas, né, porque a ciência infelizmente virou um cientificismo dogmático. Quando eu comecei há 8 anos atrás, tinha lá um canal com 140 mil pessoas me assistindo, e por algumas questões eu acabei perdendo esse canal, e né, continuei na batalha, continuei na luta, e ano passado tirei um ano de férias, porque realmente estava muito cansativo, eu tinha feito muita coisa, muito cansativo, tinha que dar um tempo para curtir a família, né? Eu estava viajando muito, fui para Macapá, fui para o Rio Grande do Sul, e viajava para tudo quanto é lugar para poder fazer coisas, né, em prol da verdade, né, científica. E eu confesso que nesses 8 anos eu nunca achei que a gente ia chegar no nível que nós chegamos hoje. Eu sempre costumava dizer que essas teorias, como teoria da gravidade, como teoria da relatividade, é o que eu estou falando, a gente precisa saber separar. O problema é que o pessoal trata os caras como deuses. Tem leis da mecânica, cara, de Newton, que são fantásticas, que ajudaram. Tem leis, tem algumas coisas que Einstein criou, efeito fotoelétrico, algumas coisas que são realmente interessantes. Mas se não fossem pessoas como Nikola Tesla, por exemplo, imagina o quanto nós estaríamos atrasados, né? Se não fosse Nikola Tesla, imagina. Então, ainda que esses caras fizessem, ao longo da história, coisas importantes, teve coisas que causaram atraso. E a teoria da gravidade é uma delas. Eu costumo dizer e sempre afirmei que a teoria da gravidade ela atrasou a humanidade em pelo menos 1000 anos. E a relatividade também. Porque essas teorias propiciaram aí investimentos astronômicos em astronomia, em agências espaciais, que a maioria dos investimentos científicos vai para isso. Só a NASA está faturando aí 28 bilhões de dólares por ano. E a pesquisa realmente de tecnologias que tragam benefícios para a humanidade foi sendo deixado de lado. Mas claro que pessoas ainda continuam produzindo tecnologia. O que eu estou querendo dizer é que essas coisas astronômicas, astronomia, teoria da gravidade, relatividade, elas pelo menos atrasaram a humanidade em pelo menos 1000 anos. E agora nós estamos em vias, né, de estar mostrando a realidade que isso não existe massa atraindo massa, né? O que faz um corpo descer ou subir é energia. O que faz o peso o que faz o peso de uma determinada massa é a energia. E esse experimento que eu quero compartilhar com vocês aqui, canal Além do Horizonte, e foi bem interessante. Olha isso aqui, a gente vai acompanhar junto. Vamos acompanhar até o final. Começando o segundo experimento, fazendo a calibragem da balança, pressionei o botão de calibragem por alguns segundos, até começar a aparecer piscando a quantidade de gramas conforme a do peso enviado pelo fabricante. Posterior a isso, coloquei o peso sobre a balança, até o valor apresentado sumir. Aguardei até aparecer o valor novamente. Retirei o peso quando a balança zerou, o retornei para verificar se ele chegou ao valor calibrado. Como no experimento anterior, que o intuito foi apenas mostrar o aumento de peso, já neste, irei mostrar dados como temperatura e a pressão dentro de um pote hermético e rígido. A balança está calibrada. Confirmando. O peso em outra balança, a mesma usada pelos globaloides.
Estou utilizando para o experimento um pote hermético de acrílico rígido de 1 litro e 800 de volume cúbico, dupla borrachas de isolamento, um termômetro de mercúrio e um barômetro para analisarmos a variação interna do pote quando lacrado. Neste momento, estou lacrando o pote com o ar interno da minha casa. A pressão interna do pote está em 1022 hectopascal. A temperatura está em 27 graus Celsius. O peso inicial foi 486 gramas, 273 miligramas. Agora farei o processo inverso, aquecendo com um secador de cabelo, onde manterá totalmente seco o pote, analisando o aumento de temperatura e pressão no interior do recipiente isolado, hermeticamente. Acelerarei um pouco para não ficar muito extenso o vídeo. Em 2 minutos e 45 segundos de aquecimento, a temperatura estava em 32 graus Celsius e a pressão em 1050 hectopascal. Em 7 minutos e 30 segundos, a temperatura estava em 45 graus Celsius e a pressão em 1064 hectopascal. Quando atingiu a temperatura de 48 graus Celsius e pressão de 1070 hectopascal, fiz a aferição de peso novamente. E agora?
rapaz. Em um aumento de 21 graus Celsius e de 48 hectopascal, houve uma redução de peso de 39 miligramas. Percebam que conforme esfria o interior do pote, o peso começa a aumentar novamente. Iremos conferir até a temperatura e a pressão equiparar quando iniciei o processo. Alguns minutos depois, fiz mais uma aferição. Outra um pouco mais. Percebam que o peso sempre está aumentando. Agora com a temperatura e a pressão equiparados. E aqui, ó, a questão da pressão, como igualou, e a temperatura também. 27 graus, ó. E a massa estabilizou. Beleza? Voltou exatamente para o que era antes. Antes de esquentar Pressão. o recipiente. A inicial, né, onde saiu, ó. Voltou a mesma pressão, a temperatura voltou 27 graus aqui ao normal. Siga, curte e compartilhe, E o galera. peso. E o peso voltou ao que era. Gente, com isso aí está provado que o que faz algo subir ou descer é a energia. Com isso aí está provado que o peso depende da temperatura e da pressão. Com isso aí, se ele pegasse esse mesmo pote agora, depois de fazer tudo isso, colocasse na geladeira, o que ia no freezer, quando ele tirasse de lá e ele pesasse, ia estar mais pesado. Dessa vez ficou mais leve porque ele esquentou. Então, se você entrega energia à matéria, obviamente, é por isso que o balão de gás hélio sobe, é por isso que o balão sobe, né? Então é isso, gente. Isso aí, cara, destrói qualquer sonho de possibilidade de alguém falar em gravidade. Se depois desses experimentos que a gente vai começar a fazer, vai começar a jogar na internet cada vez mais, porque isso tem que chegar em alguém. Então, acabou. A pessoa que abrir a boca para falar em gravidade agora, em massa atraindo massa, ela teria que ter vergonha. Ela teria que ter vergonha. Um experimento que complementa esse aí, só que agora não em local fechado, em local aberto, é um que eu tenho aí, é esse vídeo aí, se você não viu, tá? Esse é o mesmo tipo de teste, porém o gás está em local aberto. Então assista esse vídeo que é muito importante, que é um complemento desse. Ali ele mediu o peso, né, do gás, quando entregado energia para ele, quando aquece, e o peso do gás ambiente. Você percebe que mede diferente. Se ele tivesse resfriado o gás, tirado energia do gás, ia pesar mais. Então o que acontece? Nesse vídeo aí que eu tô falando, eu faço basicamente a mesma coisa, só que em local aberto, colocando o gás em local aberto sem estar no lugar fechado, e você vai ver o que acontece. Então é isso. Como Tesla dizia, o universo é energia, frequência e vibração. Não tem nada de bolas gigantes atraindo bolas pequenas. Não tem nada de massa atraindo massa. Isso aí é a maior prova de que toda essa ciência que atrasou a humanidade em pelo menos 1000 anos, estou falando, como eu falei, eu separei, tá? Gravidade, relatividade. Atrasaram a humanidade em pelo menos 1000 anos, tá? Esse tipo de ciência é o que a gente combate aqui. A gente defende a ciência de verdade. E com isso, está mais do que provado. Um abraço e até a próxima.